cristianismo ele não é juiz da sociedade, nem juiz do mundo, né? Então, às vezes, quando a gente fala desse tema, parece até que a gente está aqui para julgar as pessoas e dizer se elas vão receber salvação ou não. Esse não é o nosso papel. Na verdade, o cristão verdadeiro é aquele que nasceu de novo, que teve um encontro com Cristo. E o testemunho da fé é o compartilhar desse novo nascimento. Então, quando nós compartilhamos da nossa fé com outras pessoas, nós, na verdade, não provocamos nem proclamamos arrependimento. Às vezes os textos bíblicos deixam as pessoas um pouco confusas, né? Uma coisa é você pegar Jesus ou os apóstolos pregando arrependimento para os judeus, que tinham um conhecimento teológico divino, tinham a lei, tinham a tradição. Outra coisa completamente diferente é testemunhar da fé em Cristo Jesus. Então, na verdade, nós que somos cristãos, primeiro precisamos saber se nascemos de novo, porque se não há novo nascimento, então não houve um encontro com Cristo. Se não houve um encontro com Cristo, não há o que compartilhar. Na verdade, nós só compartilhamos a fé que nós temos. A fé ela é existencial, ela é transcendente. Então, quando Deus disponibiliza momentos para compartilhar a fé, então nós devemos compartilhar a fé que o nosso coração tem em Cristo Jesus. E é o Espírito de Deus, através desta fé compartilhada, que faz com que o outro, a outra criatura, a outra pessoa, tenha o desejo de se arrepender, de se reconciliar com o Criador. É o Espírito de Deus que provoca essa reconciliação. Essa pregação, essa proclamação, essa declaração confrontadora de arrependimento, né, de juízo, ela não combina com a fé cristã. Na verdade, ela está mais para um discurso legalista, agressivo, do que propriamente para a fé. Nós, que somos cristãos, devemos compartilhar a fé que nós temos, compartilhar o testemunho do Deus que nós conhecemos, compartilhar a expectativa da vida eterna que transborda no nosso interior, a paz que transcende, que ultrapassa qualquer entendimento, que habitou no nosso coração, e a gente compartilha isso. E à medida que essa fé compartilhada é autêntica, porque realmente houve um novo nascimento, o Espírito de Deus flui, porque como Cristo nos ensinou em João capítulo 3, João capítulo 4, tanto no encontro com Nicodemos como no encontro com a mulher samaritana, para o Nicodemos Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então quem não nasceu de novo não tem essa capacidade de proclamar nada. E quem nasceu de novo, como a mulher samaritana, quem teve um encontro com Cristo, do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, essas palavras elas não são muito adequadas. Uma vez que o Espírito de Deus convence o outro a partir do nosso testemunho, é o outro, convencido pelo Espírito de Deus, é que sente no seu coração o impulso à confissão de fé. Aí vem uma demonstração genuína de arrependimento. Mas nós não proclamamos o arrependimento, nós proclamamos a Cristo. Nós proclamamos a Cristo, nós apontamos para Cristo. E esse apontamento só pode acontecer se nós primeiro tivermos tido um encontro com Cristo. Se não houve encontro com Cristo, ninguém está apontando para lugar nenhum. Nós apontamos para Cristo, e esse apontar para Cristo é que gera mudança no coração do homem. É assim que funciona a pregação do Evangelho. Professor, você falou sobre nascimento, a distinção entre novo nascimento, esse entendimento que o senhor nos passou, e o termo que todo mundo conhece, que é conversão, são coisas diferentes ou são faces da mesma coisa? Teria alguma diferença entre conversão e novo nascimento? Completamente diferente. Novo nascimento é a expressão que nós usamos, uma expressão mais comum, baseada em João capítulo 3, a expressão que Jesus usou. Essa expressão se refere
a doutrina da regeneração. Então, a gente tem uma doutrina bíblica da regeneração, que é exatamente quando o homem morto para Deus ressuscita pelo poder da palavra de Deus. Aí o seu coração se regenera. A gente chama isso de novo nascimento. Conversão é mudança de direção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só pode haver conversão se primeiro houver novo nascimento. Então, quando você está dirigindo o seu carro, né, você quando faz a autoescola para tirar a carteira de motorista, o instrutor vai te ensinar lá, conversão à direita, conversão à esquerda. Converter é mudar de direção. É mudar alguma coisa. Então, o novo nascimento, ele gera uma transformação interior. Essa transformação interior, ela vai conduzir o homem para Deus. Então, a criatura estava desconectada do Criador, a criatura estava longe do Criador, de repente o Criador se encontra com ela e ela passa a ouvir a voz do Criador. Como é que ela vai ouvir a voz do Criador? Bom, ela vai ouvir a voz do Criador através das Escrituras. Para nós cristãos, a única maneira de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala o coração do homem, aponta para a palavra. E a palavra de Deus, como está escrito em Hebreus, que é viva e eficaz, que penetra até o coração do homem, a palavra de Deus transforma a maneira do homem pensar, muda a sua cosmovisão. E isso nós chamamos de metanoia. Sim. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que a palavra de Deus traz luz à mente do homem, esse homem, iluminado pela palavra, toma decisões e muda a sua rota. Essa mudança de rota é que nós chamamos de conversão. E essa mudança de rota, ela não acontece imediatamente, ela acontece a médio e longo prazo. Porque Fale ela só um pouquinho pode mais acontecer. sobre isso. Era exatamente o que eu ia te perguntar. Essa questão da conversão não é instantâneo? Nunca, não pode ser, porque ninguém que tem um encontro com Cristo, uma coisa é você ter um encontro com Cristo, que é a regeneração, que é o novo nascimento, é o despertar do morto. Ele estava morto e ele ressuscita. Outra coisa completamente diferente é ter a mente iluminada pela palavra. Então, quando a mulher samaritana se encontra com Jesus e descobre que ele é o Messias, e é importante sempre lembrar dos textos, ela só descobre que ele é o Messias porque ele se revela. Então, o encontro com Deus se dá porque o próprio Deus se revela ao homem. Sim. Não é o homem que encontra Deus. É Perfeito. Deus que encontra o homem. E aí, nesse encontro, o que acontece com ela? Ela sai dali, volta para sua casa e traz as pessoas para ouvir. E Jesus, então, começa a ensinar. Este ensinamento da palavra de Deus é que gera luz e clareza. A partir dessa clareza é que você pode tomar decisão. Senão não há nenhum tipo de conversão. Por isso que é tão importante, e essa é a principal função das comunidades de fé naquilo que diz respeito aos cristãos, é o ensino das Escrituras. Comunidades de fé repleta de cultos e atividades que não promovem o correto ensinamento das Escrituras estão gerando cristãos que ainda não têm capacidade de tomar decisão, porque eles não sabem o que fazer. É a palavra de Deus, à medida que ela vai entrando no coração do homem, que dá ao homem a condição de tomar as melhores decisões. Esse homem, né? Salmo 1, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa não são três coisas, é a mesma coisa, é a maneira do hebreu escrever. É só para dar ênfase. Feliz é o homem que conduz a sua vida de outra forma, porque antes, acima de tudo, em primeiro lugar, ele medita na lei do Senhor dia e noite. E essa meditação na palavra
E meditar, a palavra meditar, é entrar na mente, né? Meditar. Entrar na mente. Ouvir a voz do autor. Esta meditação é que faz com que aquele homem se torne uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Sem essa meditação da palavra, não há mudança, porque senão você vai tomar decisões morais. Decisões morais não necessariamente são decisões cristãs. Qualquer organização pode gerar mudança moral. Você vai para as Forças Armadas e você muda o seu comportamento, a religião muda o comportamento, a escola muda o comportamento, o esporte muda o comportamento. Várias ONGs dessas que estão em comunidade, o que elas fazem? Elas promovem a cidadania, educa, né, o menino que estava lá desobediente, agressivo, vai sendo moldado. Então existem muitas maneiras de você mudar comportamento, e essas mudanças são morais. Isso não é o cristianismo. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é mudança interior. Não estou falando de mudanças morais. Nós estamos falando de transformações de decisões a partir das Escrituras. Se não houver isso, não há conversão genuína. Você pode até mudar a sua vida, porque tomou essas decisões, mas não houve uma conversão genuína. Então você poderia perguntar, Paulo, como é que a gente sabe que uma pessoa mudou a maneira de viver, mas não houve conversão genuína? E eu responderia a você, não sabemos. Quem sabe disso é Deus. Por isso o texto de Mateus capítulo 7 é muito claro, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos, fomos aos cultos, fizemos seminário, bacharelado, mestrado, doutorado em teologia, em teu nome fizemos um monte de coisa. E Jesus responde assim, não conheço vocês. Esse conhecer demonstra o quê? Que todas as decisões que aquelas pessoas tomaram foram morais. Elas não partiram da iluminação da palavra de Deus. Então, se não houver uma iluminação bíblica, a mudança moral é inútil. Ela não serve para nada. Só serve para melhorar você como cidadão. É assim que funciona. A santificação. Tem lugar na Bíblia que a gente encontra os autores declarando que nós somos santos. Mas também vemos outras partes pedindo para a gente se santificar. Fale um pouquinho sobre essa relação entre a condição e a situação de santificação na vida do crente. É a mesma coisa. A santificação ela não é moral. A santificação é um estado. Então, é impossível você se tornar um santo se você não tiver tido um encontro com Cristo. Quem santifica o homem é o Espírito Santo, não é o próprio homem. Se o homem pode santificar-se a si mesmo, então tanto faz a religião. Você pode ser budista, espírita, católico, não faz a menor diferença. Se você é capaz de santificar a si mesmo, então parabéns, você atingiu um nível de autotransformação, de autopurificação. Então, o cristianismo não trabalha com a ideia da purificação, porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O cristianismo não trabalha com purificação. Ninguém se purifica, nem se santifica para ser salvo. A nossa relação com Deus é uma relação de salvação e é uma decisão de Deus. Então não há purificação no cristianismo. Agora, uma vez que o Espírito de Deus entra no coração do homem e o homem nasceu de novo, então o que a Bíblia fala? Que nós devemos operar a salvação. O que é operar a salvação? É colocar em prática esse novo nascimento que aconteceu no interior. Então, operar a salvação é isso. Então, a santificação, ela não é um processo de purificação. Ela é um processo diário de exposição pública de algo que aconteceu dentro. Então, o camarada mudou por dentro e vai mudando a sua maneira de viver, vai convertendo o seu caminho. Essa mudança de caminho vai tornando exterior a mudança que aconteceu no seu interior. E aí, quanto mais o Cristo puder ser visto na vida da pessoa, à medida que ela
transborda da água da vida e o Espírito de Deus se move, quanto mais Cristo é visto, significa que mais a santidade de Deus é visualizada, é visível. Isso não é uma ação moral, isso é uma ação transcendente. Transcendente. E como é que a gente sabe disso, Paulo? A gente sabe disso porque na Bíblia os principais homens e mulheres que serviram ao Senhor, quase todos eles eram de conduta moral duvidosa. Então, se houvesse um critério de purificação rigoroso, todos eles seriam reprovados. Davi, Abraão, José, Daniel, os apóstolos que ficaram batendo cabeça ali o tempo todo, né? Só tiveram uma clareza do que estava acontecendo após a ressurreição. Todos eles seriam reprovados. E nós também seríamos reprovados. E aí que está a grande beleza do cristianismo. Ele não é antropocêntrico, ele não é firmado na natureza humana. O cristianismo é cristocêntrico. Então, não tem mérito para o homem. O que tem é glória para Deus, não tem mérito humano. Só tem glória divina. Então, Deus é glorificado à medida que a presença de Deus ela se manifesta na vida do homem. É assim que Deus é glorificado. Se Deus é glorificado porque Cristo foi visto na nossa vida, então o que acontece? A santidade de Deus operou. É assim que funciona. Ah, não, mas Cristo tem que ser visto nas suas ações. Mas qual é a diferença, então, entre nós, os budistas, os atletas, os militares? Se depende de ações, nós somos o quê? Somos cristãos ou somos escoteiros, né? Boas ações? Professor, quero te aproveitar aqui, porque eu sei que você é um estudioso em relação à pós-modernidade, a característica do nosso tempo. Primeiro, eu queria saber do senhor se você está enxergando alguma mudança nesse tempo que a gente vive hoje, de pandemia, de isolamento social, você fazer um link disso com as características da pós-modernidade. Você acha que algo vai mudar depois desse período? O que você enxerga desse momento que a gente vive? Rapaz, mudou tudo já. Não é algo vai mudar, não. Já mudou tudo completamente. Está tudo diferente. A gente já está diante de um novo mundo. As relações econômicas, as relações diplomáticas, a maneira de educar as pessoas, a medicina, a pesquisa, a ciência, está tudo diferente, cara. Não é mais o mesmo mundo. Na verdade, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente tem que citar o Zygmunt Bauman, que é o sociólogo que cunhou essa expressão pós-modernidade. E quando ele fala de sociedade líquida, modernidade líquida, ele fala de diluição, de liquefação de valores, né? Então, tudo aquilo que era consistente derrete, vira líquido diante dos nossos olhos. Só que agora a gente ultrapassou já esse momento que o Bauman percebeu. Agora a gente está numa outra perspectiva, né? Deu uma caída aqui no meu suporte, peraí. Agora a gente está numa outra perspectiva, né? Então as economias falharam. Você vê os Estados Unidos aí completamente de joelhos diante dessa situação. As relações diplomáticas mudaram. A gente agora está se comunicando pela internet, a tecnologia vai ter uma outra utilização, a pesquisa mudou. Hoje eu estava vendo uma entrevista de pesquisadores aqui do Brasil pesquisando sobre vacina. Eles disseram, olha, a gente nunca viveu uma realidade como essa. Pesquisas que duravam aí 2 anos, 5 anos, a gente está fazendo em 3 meses. Então, o mundo já mudou. Se você me perguntar como vai ser o mundo daqui para frente, eu vou te dizer um grande não sei, porque eu não sei, cara, o que vai acontecer. Na verdade, a gente nem sabia nem poderia imaginar que algo assim aconteceria, como está acontecendo agora, com essa proporção. Então, nós não temos a menor ideia. Uma coisa é certa, pensando no cristianismo, que é o tema da nossa fé, né? Uma coisa é certa, as comunidades de fé precisam rever todos os seus valores, toda a sua maneira de pensar,
porque elas já tinham dificuldade com a realidade que a gente estava, e se elas não mudarem a maneira de pensar, elas vão se tornar completamente ineficazes nesse tempo. Completamente ineficazes. Em função de toda essa transformação. Né? Então, tem muitas implicações nessa mudança, mas uma coisa é certa: as comunidades de fé estão completamente despreparadas, porque elas viviam naquela rotina ali de culto, de programação, de congresso, Campanha. de festa, tudo inútil, serviu para nada. Toda essa turma aí que profetizava não viu nada, não profetizou nada, não enxergou nada, não percebeu nada. Então, aí cumpre-se a Bíblia quando fala dos falsos profetas, dos falsos mestres. Toda essa turma que prega cura para cima e para baixo, não está curando ninguém. Então, não tem esse poder. Isso é muito bacana, porque nisso cumpre-se a Escritura. Nisso tudo a Bíblia vai se cumprindo. Então, as comunidades de fé, pensando só na nossa realidade, não vou discutir com você aqui nem educação, nem tecnologia, nem administração, que não é o escopo do nosso debate. Agora, com relação à fé, a maneira como as comunidades se comportam, os seminários, a relevância do conteúdo, isso tudo já mudou. E se não houver uma revisão completa de valores, a maioria delas desaparecerá rapidamente agora. Professor, como manter uma fé saudável e, entre aspas, em dia, nesse tempo que a gente vive? As pessoas estão isoladas, como você bem disse. Não há mais aquelas programações do culto, não há mais aquela rotina, aquela, entre aspas, de novo, fuga da realidade para ir à igreja, às vezes só para bater o cartão. Como é que os crentes vivem agora, nesse momento de pandemia? Que palavra você tem para eles? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que os líderes das comunidades de fé deveriam agora fazer a meia-culpa, máxima culpa, como nos ensinou Agostinho. Porque os caras não ensinaram ninguém, né? Os caras não prepararam ninguém, não ensinaram a Bíblia, não prepararam as pessoas para serem cristãs. Porque o cristianismo, ele é transcendente, ele não é arraigado a essa vida. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo foi enviado não para que a gente ficasse rico, curado, ou abençoado, ou dominasse o mundo. Cristo foi enviado para que nós recebêssemos de Deus a vida eterna. Então as comunidades de fé falham em preparar os crentes para a vida eterna, porque as pregações, os cultos, a música, a espiritualidade é toda terrena, é toda antropocêntrica, é toda baseada em mérito, então ela é inútil. Os caras são formados sem perspectiva da vida eterna, aí agora fica todo mundo achando que o mundo vai acabar. Pode acabar mesmo, cara. E aí vai se cumprir Mateus 7. Os crentes não deveriam ter nenhum problema com o mundo acabar, eles deveriam se alegrar. Quanto mais sinais do fim se tornam evidentes, quanto mais os sinais do fim se tornam evidentes, maior é a certeza de que a nossa redenção está próxima. Como isso não é ensinado, então os cristãos ficam perdidos. A primeira coisa que eu quero dizer é essa: as lideranças, os professores de teologia, os seminários, que ficam gastando horas e horas desconstruindo a fé das pessoas, batendo na Bíblia, falando um monte de bobagem, pregando mais assistência social, ajuda ao pobre, visão política do que eternidade. Então agora todo mundo devia fazer a sua meia-culpa, porque não formaram cristãos de verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a nossa pobreza espiritual. Não é? De fato, eu dei aula no BTL, você mesmo testemunhou, eu dou aula há mais de 20 anos. Os alunos não leem a Bíblia, os obreiros não leem a Bíblia, os professores não leem a Bíblia, não conhecem os textos. É uma fé meritória, humanizada, é uma fé antropocêntrica, muitas vezes mística, ocultista, quase bruxaria, mais bruxaria do que cristianismo. Então os caras não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia vai nos ensinar
que quando Cristo foi enviado, ele rompeu a parede de separação que havia entre nós e o Criador. E a reforma protestante, ela vai resgatar um conceito fundamental, que é o conceito do sacerdócio universal dos crentes. Então, os cristãos, eles deveriam já ter essa experiência pessoal, treinados pelas suas comunidades, eles deveriam ter essa experiência de, sozinhos, serem capazes de ler a palavra, serem capazes de adorar a Deus, de orar, de interceder pelos seus irmãos. Isso não tem nada a ver com as comunidades de fé. E eu não estou aqui com isso desmerecendo as igrejas ou os cultos, porque os cultos são reuniões que promovem a comunhão e a experiência existencial. Eles são insubstituíveis. Os cultos são insubstituíveis. Entretanto, os cristãos são cristãos em qualquer dimensão. E eles deveriam ter sido ensinados para isso. Então, eu quero dizer o seguinte, você perguntou, como ter fé nesses momentos de pandemia? Meu irmão, minha irmã, exercite a sua fé da maneira mais básica. Leia a palavra de Deus todos os dias, ore, veja menos televisão, menos internet, menos WhatsApp, gaste tempo meditando na palavra, orando. Antes de ler a Bíblia, ore, Senhor, aqui é a tua palavra. Tenha uma relação devocional com a Escritura. E a partir da Escritura, permita que Deus ministre o seu coração. Outra coisa importante, já que eu falei dos pastores e falei dos irmãos, quero falar dos seminaristas, já que é o nosso ambiente aqui de debate também, né? Todos esses seminaristas que assumem uma postura professoral, eles não vão para o seminário para aprender, vão para ensinar. Nas salas de aula, eles não querem aprender nada, querem debater, querem ensinar. Então, esse momento de pandemia também precisa resgatar no nosso coração a humildade para aprender, para ouvir, né? O coração quebrantado, na leitura dos livros, na leitura dos textos. E aí, Deus vai nos despertar. Então, o legal dos cataclismas, das catástrofes, das pandemias, é que elas geram um despertamento. Né? Não é um despertamento de juízo. Ah, meu Deus, não, é o despertamento nesse sentido, de você refletir, nossa, se eu não tivesse mais acesso à Bíblia agora, por exemplo, quantos textos eu conheceria? Quantos versículos eu poderia falar de cor? Né? Então, eu acho que a beleza desse momento é a possibilidade da conversão, da mudança de rota. Então, muda a rota. Muda a rota, meu irmão. Muda a rota. Mas eu vou pedir para você se aprofundar mais um pouquinho na questão do sacerdócio universal dos crentes. Você pode deixar um pouco mais claro isso, por favor, porque eu acho que isso é importantíssimo, não apenas para o nosso tempo. Como você citou, a reforma resgatou isso, mas parece que a gente vai enterrando isso de alguma forma. Às vezes é culpa do líder, às vezes culpa do liderado, do crente que também não quer exercer esse sacerdócio, precisa de um mediador além de Cristo. Fale um pouquinho para mim mais claro sobre o sacerdócio universal dos crentes. Claro. Primeiro Paulo, pegando aí de trás para frente, a culpa é sempre da liderança, nunca é do rebanho. Tá? O rebanho ele tem que ser ensinado. Essa é uma desculpa muito ruim. Ah, não, porque a liderança, porque o cara vai para o microfone, é porque os irmãos não têm interesse. Eles não têm interesse porque é ruim, ok? Se os irmãos não vão à escola bíblica é porque é ruim. Se não vão para a pregação é porque é ruim. Então, os irmãos não vão se alimentar porque não tem alimento. Se tivesse alimento, eles iriam. Então, na verdade, a liderança ela é 100% responsável por esse não aprendizado. Se a Bíblia fosse ensinada com mais clareza, talvez a gente não tivesse essa quantidade de crentes que a gente tem, porque muitos não desejariam aprender o que está sendo ensinado. Então, ótimo, a gente teria uma comunidade de fé de pessoas que nasceram de novo. Agora, as nossas comunidades são inchadas, infladas, a culpa é da liderança. Beleza?
Beleza. Agora, vamos falar do assunto aí, que é o sacerdócio universal dos cristãos, né, dos crentes. Então, antes de eu falar de Lutero, que foi quem trouxe de volta esse conceito, vamos falar de Jeremias, né? O livro de Jeremias, ele fala do cativeiro de Israel, né? Quando Israel foi levado cativo à Babilônia. E Jeremias é o profeta daquele momento, pedindo ao povo de Israel que retornasse do seu mau caminho, mas enfim, o juízo era inevitável, porque estava escrito que aconteceria. Mas o que é legal no livro de Jeremias é que no meio do livro, Deus dá uma palavra através do profeta, quando ele diz o seguinte: vocês vão para a Babilônia, e lá vocês devem trabalhar, plantar, se casar, ter filhos, Sim. viver. Vocês não vão sair. Vocês não vão voltar. Não adianta ficar repreendendo, orando. Nem falem mais comigo. Pelo contrário, orem pela cidade. Está lá no texto. Orem pela cidade, porque orando pela cidade vocês terão paz. Então Deus tem uma mensagem muito clara para os israelitas, que aquele momento era um momento de cativeiro. Eles iriam para lá, então lá não teria templo, não teria culto, não teria arca, não ia ter nada. Não tem nada mais, acabou tudo. Todos os utensílios, não tem mais nada. Todos aqueles elementos da adoração desapareceram. Desapareceram. Então tem até lá o Salmo, né, que diz que os babilônicos pediram para os israelitas cantarem. Cantem as canções para nós que vocês cantavam no templo. E ele disse: como é que nós vamos cantar aqui desse jeito? Então, vamos pendurar as harpas nos salgueiros, eles disseram. Então, o cativeiro teve um efeito de mudança de perspectiva, teve um efeito de despertamento, teve um efeito de reflexão, e o povo de Israel não tinha alternativa, não tinha alternativa. E agora, como você não tem templo, não tem sacerdote, não tem nada, a única alternativa que você tem é buscar ao Senhor, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, não está preso a nenhum templo. Isso nós sabemos, porque a Bíblia diz, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo prega no Areópago grego, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim. Bom, depois, quando veio o cristianismo e a igreja cristã se tornou poderosíssima no primeiro milênio, o que aconteceu com o cristianismo? Trouxe de volta a ideia da religiosidade. Aí tudo é na igreja, é no clero, é no sacerdote, né? E quando aconteceu a reforma, no século XVI, o que os reformadores fizeram? Resgataram o conceito bíblico de sacerdócio universal. Significa o quê? Que todo homem, toda mulher, todo ser humano que foi reconectado ao Criador por causa da fé em Cristo, tem condições de relacionar-se com o Criador sem depender de nada e de ninguém. Então isso foi resgatado na reforma pelos reformadores, por Lutero, por Zwinglio. Eles trouxeram esse negócio de volta. Eles estimulavam as pessoas a lerem a Bíblia, a orarem em casa, a fazer o culto doméstico. Esse negócio de culto doméstico vem lá da reforma protestante. Orientavam as pessoas a estimular a fé. Então, na verdade, o que a gente tem hoje na igreja evangélica latino-americana é uma catolicalização do evangelho protestante. É isso que a gente tem. Que é como se a gente estivesse banhando o protestantismo de catolicismo medieval. Então, de novo, o poder do templo, né, da adoração, os pastores como sacerdotes, como gurus, como orientadores, como mentores, dependência espiritual, direção espiritual, guarda-chuva espiritual. Isso tudo é uma distorção clara do que as escrituras ensinavam e do que a reforma protestante revitalizou. Ainda bem que hoje, Paulo, nós temos a internet, né? Então você hoje tem mais acesso à informação. Então, se você sentir falta de ouvir uma pregação, por exemplo, você pode ir para o YouTube e assistir a pregação que você quiser, de brasileiros, de pastores de outros países. Tranquilo.
Se você tiver necessidade de assistir, de fazer um momento de louvor, quer cantar, você tem as músicas, você tem os clipes, você tem agora também os cultos que acontecem à distância. Mas nada disso substitui a expressão existencial do cristão. Então, todo cristão, e aí de novo, a culpa é da liderança, que deveria estimular os cristãos a lerem a Bíblia, a orar, a estar mais em casa e menos na igreja, mais em casa e menos na igreja, para que a igreja também se tornasse um lugar de prazer, de acolhimento, gerar saudade no nosso coração. O cara fica em casa pouco, fica muito na igreja, várias vezes. Então ele não sabe orar sozinho, não sabe cantar sozinho, ele não sabe fazer nada sozinho, né? Uma coisa boa no movimento celular, né, na perspectiva das igrejas em célula, é isso, é o estímulo à comunhão nas casas. Uhum. Pessoas comuns, leigos, orando por leigos, meditando. Isso é legal, essa parte do movimento é muito bacana, porque estimula, né, o desenvolvimento das próprias pessoas. Então, isso que é o sacerdócio universal dos crentes.